sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 12h19 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes e videntes, ouvintes e videntes da Super Rádio Piratininga. É ótimo poder estar de volta. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo assim fora daqui, né? Assim, ao vivo, né? Ao vivo. E daí também é interessante que cada vez que a gente fica um tempo, parece que quando a gente retoma é quase como se fosse a primeira vez. Então, ainda estou assim, me sentindo, sentando aqui, né? E me dirigindo a vocês. Enfim, muito bom estar de volta. Que tempo, não? Que maio diferente que a gente está tendo em todos os sentidos, né? Um maio diferente de clima. Acho que eu nunca vi um maio tão frio e chuvoso, que não é nada comum nessa época a gente ter chuva, e temos tido, né, uma chuvinha forte, boa, né, fria, e um maio realmente diferente. E com muitos eventos, né, no mundo todo, né, aqui no nosso país e no mundo todo. Eu acho que é um momento que realmente a gente está precisando desse tema que eu separei para ler para vocês hoje, que é a questão da fé, né? Do acreditar. A fé não só, né, nesse sentido que a gente aprende desde pequeno, a fé sempre é relacionada, né, a uma força que nos transcende, a uma força que pode se manifestar pelo aspecto religioso ou espiritual. Mas a fé, o que é a fé, né? Acho que é um ponto de estudo bastante interessante para a gente olhar e estar atenta nesse momento que exige realmente da gente uma aprendizagem nova, né? Sobre acreditar e aonde colocar, né, essa força tão poderosa que todos nós temos e podemos desenvolver, e que é a fé. A fé de cada um está aqui na revista de maio da Vida Simples. Quem tem algum tipo de crença espiritual é mais feliz e costuma viver mais e melhor do que quem não tem, diz a ciência. Mas afinal, o que é a fé? E quais os caminhos que levam a ela? Gilberto Gil canta, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. O músico acertou em cheio. Cada vez mais estudos comprovam que ter algum tipo de crença religiosa ou espiritual faz bem à saúde, aumentando a qualidade de vida, a longevidade e até mesmo a velocidade com que se recupera de doenças. Pessoas de fé também são, no geral, mais felizes, otimistas e têm mais esperança no futuro do que o restante da sociedade. Duas coisas importantes, né? Fé e esperança. Especialmente nesse momento. Centenas de estudos científicos ao longo dos anos mostram esses benefícios. Estudos científicos, minha gente, para quem é muito assim cético, né, com relação à fé, eu acho que é legal
ouvir e prestar atenção, ouvir querendo realmente ouvir, né? Porque esses estudos científicos sobre o poder transformador da fé, acho que é muito importante para uma pessoa que acredita pouco, né? Mas é aí que a ciência termina, ao menos por enquanto. É possível medir os efeitos da fé e da espiritualidade, a maneira como são processados no organismo, no cérebro. Mas não é possível provar nada sobre o objeto ou os objetos da fé. Se há alguma divindade lá fora, certamente ela não está muito preocupada em convencer os cientistas. E se a divindade não está nem aí, os fiéis ainda menos. As estatísticas variam, mas algo entre 85% e 98% da população mundial acredita em Deus ou algum tipo de força superior, apesar da impossibilidade de comprovar sua existência de forma categórica. Bastante, né? Entre 85% e 98% da população mundial acredita em Deus ou em uma força superior. Essa é a própria definição de fé: acreditar em alguma coisa contra todas as evidências, diz o jornalista e escritor Ricardo Alexandre, que é cristão e de orientação batista. É um pouco como acreditar na beleza em tempos difíceis, ou ter esperança de que as coisas irão melhorar, apesar de tudo indicar o contrário. A crença religiosa é tão prevalente que há quem defenda que fomos programados para isso, como o jornalista britânico Nicholas Wade. No seu livro O Instinto da Fé, ele defende que o comportamento religioso inscreveu-se em nosso sistema neural há mais de 50 mil anos, por meio da evolução da espécie. Seja por via da evolução ou não, a espiritualidade é um anseio de todos nós por algo transcendente, né, que é além de nós, né? Nesse sentido, é um atributo humano que todos têm. Algumas pessoas encontram isso em Deus, outras na arte. Uns descobrem na natureza, outros em um time de futebol. Tudo tem a mesma origem, todos buscando suas próprias maneiras de enfrentar a dor de ser gente, escreve o psicólogo Flávio Voigt, que é diretor da Oriente Psicólogos Associados de Curitiba. Já a religiosidade é algo mais específico. Diferente, né? Religiosidade de espiritualidade. Religiosidade é a organização da fé em um sistema de crenças, rituais, preceitos, como rezar, o que fazer, o que não fazer. Tudo isso está no campo religioso. As religiões fazem parte da cultura e, assim, servem também para expor a visão de mundo de determinado grupo ou sociedade. Essa é a área mais estudada pela ciência, já que a espiritualidade é um conceito muito amplo que varia de acordo com cada pessoa, o que torna difícil estabelecer parâmetros confiáveis de comparação. Então, eles acham mais fácil, né, trabalhar essa questão dentro da ciência da religiosidade, apesar das diferenças, né, entre as culturas, né, cada cultura tem a sua religião, a sua forma de manifestar esse contato com a divindade, do que a espiritualidade, que é uma coisa muito mais subjetiva, né, difícil de comparar em grupo. Viver mais e melhor. O psiquiatra americano Harold Koenig é um especialista mundial na relação entre fé e saúde. Ele dirige o Centro para Espiritualidade, Teologia e Saúde na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Em seu livro Medicina, Religião e Saúde, o especialista comenta os estudos desse campo.
Pessoas que frequentam algum culto religioso, ao menos uma vez por semana, têm 40% menos chances de desenvolverem hipertensão e 29% mais chances de viver mais, em um comparativo com as que não vão a qualquer tipo de rito. Os níveis de estresse de devotos diagnosticados com alguma doença são mais baixos do que a população em geral, e eles também apresentam menos inflamações. Interessante, né, esse dado? Quer dizer, o estudo foi feito entre pessoas que frequentam algum rito religioso, não importa se é católico, se é cristão, se é espírita, se é muçulmano, não importa. Frequentam ao menos uma vez por semana um espaço sagrado, onde eles vão lá para orar. São pessoas que têm uma saúde bem melhor do que as pessoas que não frequentam nem uma vez por semana. E não se trata apenas de viver mais, mas também melhor, o que é mais importante, né? Quem é espiritualizado tem 2 vezes mais chances de se declarar muito feliz nas pesquisas. Essas pessoas têm, em média, uma tendência 3 vezes maior a ver o lado bom das coisas e têm menor probabilidade de desenvolver depressão. Entre as mulheres na menopausa, as que professam algum tipo de fé têm uma possibilidade 56% maior de ver o futuro com mais otimismo. A gente sabe, né, nós mulheres, que quando a gente está passando pela menopausa e temos uma mudança hormonal real, né, verdadeira, acontecendo na nossa química, dentro do nosso corpo, nós ficamos muito mais vulneráveis, né? Há alguns desequilíbrios, entre eles, né, o mau humor, a depressão, a insônia, né, um certo pessimismo diante da vida. Passamos por isso, passamos. Isto é uma aprendizagem e é muito legal a gente também poder olhar, né, com carinho e sempre com generosidade com aquilo que está acontecendo com a gente. Nada de ficar entrando numa coisa também ruim, de ficar só se julgando, né, e se criticando, porque está acontecendo isso com você. E se acontecer, converse com outras mulheres, que aí isso já ganha um outro tom. E se for necessário, vá procurar sim ajuda, né, de uma psicóloga, num centro onde você pode encontrar também um psiquiatra. Às vezes a gente necessita sim de uma ajuda, né, de um antidepressivo. Não tem nada de errado em termos essa ajuda. A ajuda existe exatamente para isso, para a gente usá-la na hora que a gente precisa. Então, pessoas que seguem alguma crença vivem mais, são mais felizes e têm mais recursos internos para lidar com doenças graves. A lista continua. A pergunta que se impõe, após olhar os dados, é: como, afinal, a fé proporciona esses benefícios? É algo intrínseco ao ato de acreditar em uma força transcendente ou tem a ver com outros fatores? Aqui também a ciência não tem uma resposta exata. O que se sabe é que esses benefícios têm a ver com 3 fatores. O primeiro é a influência das religiões na adoção de hábitos saudáveis. O segundo é o apoio social, maior entre aqueles que participam de uma comunidade religiosa. Vocês sabem, né? O convívio é uma das forças mais poderosas de dar para a gente esse sentido de pertencimento, né? E de troca, né? De afeto, né? De reconhecimento da nossa humanidade. É muito importante. E isso é muito forte, especialmente dentro de algumas comunidades religiosas. E o terceiro valor é o valor que a pessoa atribui à crença em si, o que lhe dá maior senso de propósito, né, de sentido e força para enfrentar as adversidades. Vamos dar uma olhada nesses fatores.
O primeiro ponto é o autocuidado. O autocuidado, saber cuidar de si mesmo, né? Pessoas religiosas se alimentam melhor, fazem mais check-ups e têm uma tendência também maior a seguir os tratamentos, porque não adianta só a gente ir ao médico, né? O médico pede, olha, cuide da sua alimentação, faça exercício, saia para dar uma caminhada, né? Inclua assim esse remédio com esses sais minerais, por exemplo, né? Saia para conviver mais. E a pessoa vai ao médico, escuta tudo isso, acha muito legal e não faz nada. Aí, adianta alguma coisa? Não adianta. Pois é. Então não é só ir ao médico, é ir ao médico, ao psicólogo, ao nutricionista, onde for necessário, e fazer o tratamento. Em geral, comem mais vegetais e bebem e fumam menos do que aqueles que não têm crença alguma, apontam os estudos. A saúde é um estado em que a pessoa se encontra em ordem, em equilíbrio, não é só a ausência de doença, diz o músico Marcos Felinto. Praticante de yoga, ele estuda massagem ayurvédica e participa de cerimônias de ayahuasca há 3 anos. O uso, né, das cerimônias do ayahuasca é um ritual indígena, né, que nasceu lá na Amazônia. O caminho espiritual de Felinto é inseparável de sua música. Tendo participado de bandas de rock desde a adolescência, hoje seu trabalho segue por outro caminho. Sons da natureza se entrelaçam a padrões circulares em climas etéreos e densos, uma espécie de xamanismo eletrônico sofisticado, que provavelmente deve ter nascido desse trabalho que ele faz com o pessoal da ayahuasca, né? Que tem esse tom mesmo, né? dos índios. Mas a raiz, segundo ele, é a mesma. O punk nasce de um descontentamento com as instituições, com o direcionamento das relações, com a forma como a sociedade estimula o consumo, diz Felinto. Era também um espaço de liberdade, em que ele conseguia fazer uma pesquisa de si mesmo, experimentar versões aprimoradas de si. Esse mergulho para dentro, essa busca por relações mais íntegras, tudo isso ele vive hoje em seu caminho espiritual. Nesse sentido, eu acho que essa é uma grande diferença, né, entre ser religioso e ser espiritualista, né? A pessoa que se dedica mais a ser uma pessoa, uma busca espiritual, ela vai fazendo realmente esse mergulho em si mesma, né? Esse trabalho meio autodidata, né? De autoconhecimento, né? De se perceber, de se observar, né? De buscar aquilo que tem mais a ver com o seu jeito, né? A sua forma de ver o mundo, né? De ver a vida. Para Felinto, a saúde surge a partir do autoconhecimento, de perceber as coisas que afetam objetivamente o corpo. Uma das leis da vida é que tudo passa pela gente, tudo nos afeta. E isso inclui os alimentos e substâncias que ingerimos, a forma como cuidamos do corpo. A espiritualidade, para o músico, o ajuda a criar um mapa melhor para lidar com as próprias questões. É cultivar uma melhor relação consigo mesmo e também com os outros. Sim, porque é inevitável, né? Nós não somos uma ilha. É na relação com o outro que a gente se percebe. Percebe a gente e percebe o outro. E é dessa relação, a partir dessa relação, né, que a gente vai refinando o nosso autoconhecimento, o conhecimento do outro, né, e melhorando cada vez mais o nosso mundo de relações.
Essa relação com as outras pessoas tem a ver com o segundo fator que beneficia a saúde das pessoas de fé: o apoio social e o pertencimento a uma comunidade. As religiões costumam fornecer uma rede de apoio, um grupo no qual confiar e do qual depender em caso de adversidades como doenças, desemprego e crise econômica. Mesmo entre quem não segue uma religião formal, a espiritualidade estimula algo importante para nós: um sentimento de conexão, de estar ligado. Passei a trabalhar na frequência do amor, diz o músico, o Felinto. E amor tem a ver com uma habilidade de acolher, de incluir, de ser empático, mesmo sem entender exatamente o ponto de vista da outra pessoa. É o tal do saber ouvir, né? Saber acolher. O músico busca preservar a saúde de suas relações, mantê-las íntegras como fontes de criação e potências para descobrir novos caminhos. Na música, Felinto tenta criar ambientes para que as pessoas se escutem. Nascido em Itaquera, periferia de São Paulo, o músico participa de grupos de ativismo negro e tenta mediar as relações entre brancos e negros, homens e mulheres. Eu me tornei uma ferramenta. Hoje não me vejo apenas como músico, mas como um comunicador entre mundos. A maioria das religiões traz, de alguma maneira, a questão das relações entre as pessoas. O budismo, por exemplo, fala muito da interdependência entre os seres, diz a farmacêutica e consultora de saúde Jane Pili. Não tem como ser feliz sozinho. Jane só conheceu a filosofia aos 40 anos, quando por acaso ficou sabendo de um grupo de estudos sobre a obra do monge vietnamita Thich Thanh, que a gente já falou e vai falar ainda muitas vezes dele aqui, né? E resolveu participar desse grupo. Ela já praticava yoga e gostava muito, mas sentia falta de algo. Era justamente a questão da interconexão ou da compaixão, diz ela. Depois do grupo, Jane leu as obras do Lama Padmasambhava, gostou muito e participou de alguns eventos e retiros com ele e com Alan Wallace, cientista americano que estuda o impacto da meditação e do budismo na mente humana. Jane foi se envolvendo com os estudos e a comunidade e acabou por deixar o emprego na indústria farmacêutica que a consumia para se tornar consultora na área da saúde. Tornou-se a tradutora oficial de Alan Wallace no Brasil e oferece formações no programa Cultivando Equilíbrio Emocional, criado pelo cientista e pelo psicólogo Paul Ekman, para ensinar pessoas não budistas a meditar e lidar melhor com as emoções. O terceiro ponto que influencia no bem-estar é o valor que as pessoas atribuem às suas crenças. A fé ajuda a dar sentido à vida. A palavra sentido significa propósito, mas também pode expressar direção. Os valores da fé ajudam a orientar as decisões do dia a dia, o que auxilia a reduzir o estresse, sem dúvida. Ao contrário de muitos jovens que questionam as instituições religiosas, Ricardo Alexandre começou a frequentar a Igreja Batista na adolescência. Eu não sabia que havia esse jeito de ser cristão, diz ele. O que o atraiu na igreja no início foi a ênfase no estudo e no diálogo com o mundo, procurando construir pontes e não muros entre gente de diferentes credos. Isso é muito importante, né? Sempre construir pontes entre as pessoas e não muros por causa das diferenças. A gente está num mundo que está precisando cada vez mais construir pontes e derrubar muros.
Quase 30 anos depois, Ricardo acredita que a experiência religiosa é algo que simplesmente acontece. Não é pela via do intelecto, não é pela argumentação, certamente não é pelo debate, diz ele. O jornalista acredita que a fé é algo de foro íntimo e não tenta convencer ninguém de suas crenças. Ele compartilha sua experiência de forma individual, buscando mais o diálogo que o convencimento. No cristianismo, Deus vem a seu encontro. Não é uma questão de merecimento, afirma. A quem não acredita em nada, Ricardo Alexandre sugere apenas ficar aberto, não fechar essa porta da crença. Para Gianni Pili, a fé aconteceu de forma espontânea, à medida que praticava, sempre na prática. Eu tinha sido cética a vida toda, diz ela. Era estranho no começo fazer as orações ou trabalhar com a ideia de continuidade da consciência, lembrando que ela se envolveu exatamente com a comunidade budista, né? A ideia de que nossa mente vai para algum lugar depois da morte. O budismo, porém, é uma prática de transformação da mente. Com o tempo, a mente comum vai desaparecendo, dando espaço a uma consciência mais expansiva. Em algum momento, você dá um salto no escuro, um salto de fé mesmo. Você confia nos mestres, na experiência deles e avança, afirma. Uma das coisas que mais a atraem no budismo é justamente a possibilidade de poder experimentar os ensinamentos em primeira pessoa, de realizar as práticas e perceber em si o que acontece. É muito diferente realmente isso, né? A gente percebendo o que vai acontecendo com a gente enquanto a gente pratica, né? É isso que vai dando consistência, né? A prática vai dando consistência e vai refinando a nossa percepção, né, do que está acontecendo através da prática com a gente. Para que a fé beneficie a saúde, não adianta só dizer que acredita em algo e não se comprometer. Segundo Harold Koenig, é importante frequentar as cerimônias religiosas, repensar os hábitos, participar da sua comunidade. É uma prática, não uma vacina. Como tudo na vida, exige dedicação, atenção. Em 2015, a avó da poeta paulistana Júlia de Carvalho Hansen faleceu. Júlia estava com ela e foi levá-la ao banheiro. Nesse momento, ela teve uma visão delicada, um raio que parecia passar por dentro da avó. E Júlia viu e sentiu o espírito dela deixando o corpo. Foi como um jato de luz. E, de repente, aquilo que era sua avó, aquilo que fazia com que ela fosse ela, já não estava lá. Restava apenas o corpo imóvel nos braços da neta. Tá na minha hora, Frank? É isso? Eu vou até que horas? Não falou nada? Eu acho que eu vou mais até 10 para 1. Não é isso? Obrigada. Restava apenas o... Bom, a experiência marcou a poeta profundamente. Ela, que já estava no processo de viver sua espiritualidade, sentiu esse chamado ainda mais forte. Eu vi a morte, perdi o medo, diz Júlia, que já tomava ayahuasca havia 10 anos e estudava astrologia. Passou a frequentar o candomblé. As pessoas vão, né? Cada um de nós tem o seu caminho, o seu caminhar, né? A sua própria maneira de ir descobrindo a sua fé. Algo com significado forte para ela, pois trilhava os passos de outro antepassado, seu avô, que décadas antes entrara por acaso em um terreiro para curar uma dor de cabeça e imediatamente incorporou uma entidade. Atualmente, Júlia está sempre cuidando da sua vida espiritual, seja com banhos de plantas, com o estudo dos astros, com as cerimônias de ayahuasca, seja com as visitas ao terreiro. A espiritualidade é a consciência dos fios em comum que nos ligam. É um interesse por tudo que é vivo
e tudo que é vivo comunica. Os estudos científicos, de fato, apontam que pessoas de fé lidam melhor com diagnósticos de doenças graves e com a iminência da morte. Quando você sabe o final, fica mais fácil, afirma Ricardo Alexandre, referindo-se ao que acontece após a morte no cristianismo. Alan Wallace pede que seus alunos considerem a ideia da continuidade da consciência como uma hipótese de trabalho. E se existir algo depois, o que muda na vida, nos hábitos? Ele pergunta. Assim fica mais fácil enxergar propósito na vida e no caminho espiritual. Existem alguns casos em que a fé faz mal. São aqueles em que Deus é visto como uma entidade punitiva, em vez de ser um ser compreensivo e amoroso. Nesses casos, a culpa e o medo podem aumentar o estresse, diz Harold Koenig. Alguém que tem uma experiência negativa com a religião não vai encontrar conforto algum nela. Forçar alguém sem crença alguma a aderir a alguma visão religiosa não vai tornar ninguém mais feliz. Se a fé é algo que acontece e não pode ser forçada, como ficam aqueles que não têm crença? Para eles também há boas notícias. Espiritual, nesse caso, quer dizer propósito, pulsão de vida, desejo, fogo, paixão, algo que dê sentido à vida. Com fé ou não, o ser humano murcha se não tiver a busca por um objetivo nobre, uma causa maior do que si. A crença não precisa ser numa divindade superior, mas em algo que seja importante para cada um. Família, amigos, poesia, natureza. É possível ritualizar e sacralizar a vida comum, trazendo mais propósito e significado para o cotidiano. Brincar com os filhos, trabalhar duro, criar, cantar, dançar, cozinhar, realizar tarefas e trocar fraldas são práticas espirituais, tanto quanto são seculares. Diz o William Young, que é autor do best-seller A Cabana. Vocês assistiram o filme? É muito interessante. Aumenta, assim, imensamente esse conceito que nós temos de Deus, que eu particularmente achei muito legal. Se você encarar a pilha de louça como um momento de quietude e meditação e uma forma de servir e fazer parte da sua comunidade, estará no caminho certo. Ou, como diz a canção de Gil, a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral, num pedaço de pão, a fé tá na maré, na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Afinal, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. O Gil é muito bom, né? O Gil é muito bom. Passando um momentinho difícil na vida dele, com uma saúde fragilizada e sustentando, né, a vida dele com a fé que ele tem, cantando e mantendo, né, a força de tudo aquilo que ele aprendeu e viveu na vida dele, na experiência da fé. Então, minha gente, muito bom estar de volta. Espero que esse artigo interessante sobre a fé, né, sobre o acreditar, sobre o desenvolver-se na religiosidade ou na espiritualidade, tenha trazido um pouco mais de alento para a gente na nossa caminhada, que está exigindo da gente realmente muita fé e muita esperança para a gente cuidar bem, né, do nosso dia a dia, naquilo que está mais próximo. Já vamos servir de uma forma muito especial a essa, né, comunidade maior que nos envolve. São 12 horas e 52 minutos. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês e até sexta-feira.
nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença.